Gente, estou ouvindo aqui várias mensagens, tem pessoas falando que nós ficamos aqui, na verdade, fiquei falando da exploração dessas imagens na internet, mas que a TV também ficou passando sem parar o enterro, o velório, o sepultamento, nosso programa idem. Eu queria falar uma coisa para vocês, tem muita diferença, comoção, homenagem, aplauso, lágrimas de pessoas que amavam o Cristiano do que a exploração da imagem dele morto, não é? De um ser ali que realmente jamais teria como se poupar de uma situação como essa, de escapar de uma coisa tão constrangedora quanto essa. Então não confundam, não venham com desculpa furada, não venham tentar desvirtuar a realidade e a dimensão dessa crueldade que estão fazendo. E por favor, não abram link. Eu não abri nenhum link, eu não vi nada dessas fotos, não vou ver nunca dessas fotos, porque realmente a gente sabe o que é. É diferente do Lordelo, que teve que ver as fotos, porque ele é um estudioso do assunto, ele é um profissional da área de segurança, ele entende da área policial. É muito diferente a Márcia Fernandes, que é uma sensitiva, que é uma espiritualista e que sabe o que aquilo significa na sua dimensão espiritual, olhar para aquele tipo de coisa. Agora nós, né, que não temos nada de uma especialidade ou de outra, eu acho que quem faz isso é por puro sadismo, na verdade. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora também não venham falar comigo que você não viu, você não pode falar. Eu sei muito bem a diferença dessas coisas, porque do meu primo, do Chorão, também fizeram a mesma coisa. E olha que ele também estava num estado deplorável. Então eu sei o que é essa crueldade, eu sei o que dói esse tipo de coisa, então não vem falar não, tá certo? Se vocês querem discutir, debater uma ideia, vamos lá, mas é com argumento, não é com essa coisa de desvirtuar completamente o verdadeiro sentido dessa triste realidade que a gente está vendo aí, que é lamentável. Eu vou falar para vocês, eu acho que isso é escória da humanidade. Quem faz isso é escória da humanidade. Eu falei errado o nome do Marcos, né, do caso Ioki, que é o Marcos Matsunaga. Falaram também do meu primo do Chorão e do Eduardo Campos, quando sofreu aquele acidente aéreo fatal em Santos. Também a gente viu a repetição dessa história. É um efeito colateral de redes sociais, sim, extremamente lamentável, que mostra o lado mais cruel e mais desprezível do ser humano, tá certo? Jorge Lordelo, Márcia Fernandes, boa tarde, obrigada pela presença. Eu queria que, antes de tudo, a Márcia falasse pra gente do preço disso espiritualmente, Márcia. Pois é, né? As pessoas que fazem esse tipo de... Eu vi, tá? Eu estou assim, muito assombrada do que eu vi. E como tem gente que coloca isso para o povo inteiro ver. Quer dizer, é de um sadismo, não tem palavras, não tem. Eu fiquei imaginando, eu como mãe, Ave Maria, o pai dele e a mãe vendo aquilo. Então é assim, essa pessoa vai ter sim o retorno, lei da causa e efeito. O que ela está causando? Pavor. Porque isso aqui não é pavor, isso aqui é uma homenagem, gente. Mostrar a vida dele é até para um chamamento espiritual. Se a pessoa souber olhar bem isso. Agora, mostrar a pessoa daquela forma é um horror, é uma fita de horror, é uma coisa muito triste. E quem está fazendo? Sinto muito, a lei do karma não perdoa. Provocou ódio, provocou desordem, pavor, isso é pavor, desespero que a gente fica de ver aquilo, vai receber. Eu sinto muito, porque assim, é muito triste, sei lá por que isso acontece ainda com as pessoas que se dizem humanas. Para mim, Sônia, é um ato desumano e com certeza essa pessoa, sei lá, amanhã quem sabe é teu filho que vai estar dessa forma na internet. Então, sinto muito, a pessoa que cria um tipo de coisa como essa vai ter sim a tal da lei da causa e efeito. E não adianta pedir perdão, porque não existe perdão. A mulher que fez o vídeo da autópsia ainda brincou. Num momento como aquele, ela diz, eu estou arrependida. Ela não está arrependida coisa nenhuma, ela está com medo das consequências que agora vão existir de verdade. Como é que vai ser o karma dela? O karma dela vai ser terrível, ela vai ter que... Se esse karma não der conta de ser feito agora, quer dizer, esse retorno de coisa ruim na vida dela, desse pavor que ela está lançando, ela vai ter um retorno de pavor, de tristeza na vida dela e de sofrimento. Se não nessa vida, vai ser na outra. Aqui se faz, se não se paga aqui, tem muita gente, Márcia, pessoa é ruim, tá rica. Não é assim não. Se roubou, alguém vai te roubar. Matou, alguém vai te matar. Nesse caso, colocou pavor,
mostrou a coisa, usou a imagem de um menino de 29 anos, daquela forma que eu vi. Para quê? Para satisfazer o quê? É um filme de terror aquilo ali. Vai receber terror na vida dela, vai receber uma série de energias eletromagnéticas. Eu estou falando de física quântica, hein? Não estou nem falando, eu estou falando de a energia que ela lançou, a energia eletromagnética que ela lançou, de terror, de pavor, vai com certeza trazer de volta para ela esse pavor, esse terror. É muito triste. Para todos que participam desse tipo de coisa, não é? Já já a Márcia vai estar falando aqui com a gente das coincidências de datas em relação à morte do Cristiano, há umas gêmeas, ele e a Alana ou não. Deveriam sim, isso foi uma questão levantada pelo público que pediu também para a gente esclarecer com a Márcia, já que eles foram velados juntos, sepultados no mesmo cemitério, eles não deveriam ter sido sepultados juntos, como aconteceu aqui em São Paulo, com a Bianca, que foi morta pelo Sandro Dota, e o namorado dela, o André. Todos esses aspectos espirituais dessa questão, ela vai analisar hoje aqui com a gente. A frase do pai que foi tão criticado injustamente, que ele diz, será que Deus existe? Meu Deus do céu, gente, como é que vocês podem condenar o pai num momento como esse? Ele está desesperado, ele tem o direito de duvidar de tudo, e Deus entende, não é? Compreende, não está julgando o senhor Reis da maneira como vocês estão julgando, não. Ele pode, nesse momento de desespero, falar, gritar o que ele quiser, porque ninguém, a não ser quem perde um filho, sabe a dor que ele está sentindo, consegue dimensionar o que ele estava sentindo quando ele disse isso naquela hora. Ele estava debaixo do impacto de saber que tinha perdido aquele filho. Então, pelo amor de Deus, vocês não têm o que fazer, também não vem dizer besteira e fazer uma injustiça dessa com um pai que está vivendo o pior dos momentos da vida dele, isso com toda certeza. Antes da Márcia voltar com esse assunto, vamos ouvir um Lordelo aí em relação ao aspecto legal dessa questão. Os que foram indiciados pelo vazamento, tem um boletim da clínica onde ocorreu gravação e vazamento de imagem também, e o que se pode esperar como punição para eles, e daqui a pouco também o motorista, porque ele já teve alta, ele já está em casa, o empresário também, mas para o motorista parece, o Lordelo vai explicar aqui, que a história não termina para ele no luto, na perda, na tragédia, na vida que muda, porque ele tinha um emprego que agora ele não vai ter mais, tudo isso muda, né? Vira a vida da pessoa de ponta cabeça. Parece que ele vai ter um processo para responder, tendo ele culpa ou não, e o Lordelo já já fala pra gente. Em relação a esses criminosos, que é o que eles são na verdade. Senhora, eu queria explicar inicialmente o que foi que aconteceu. Logo depois que aconteceu a morte, vazaram-se fotografias. Em seguida, vaza na internet, na realidade pelo WhatsApp, começou a correr um vídeo que me passaram, e quando eu vi, é um dos maiores absurdos. A cena, como bem disse a Márcia Fernandes, é horrorosa, porque quem não está acostumado a ver uma cena daquela, e eu aqui quero fazer um alerta para as pessoas que são curiosas. Tem muita gente que é curiosa, eu quero ver. Depois não aguenta. O que eu aconselho é não ver as imagens. Por quê? Só hoje, 2 pessoas me pararam na rua, comentando sobre a morte do Cristiano, e falaram para mim, Lordelo, eu vi o vídeo ontem e não dormi à noite. Lógico. Porque o vídeo é tenebroso. Lógico. Aos olhos de uma pessoa que eu assisti com o intuito de verificar o que tinha ocorrido. Porque ali, para mim, e é realmente um crime de vilipêndio de cadáver. Mas o que aconteceu, Sônia? Quando sai esse vídeo, a impressão primeira que ocorre é o seguinte, este vídeo foi gravado no IML lá de Goiânia. Ou seja, agentes públicos policiais vieram fazer isso. Isso foi a primeira suspeita. Mas logo se verificou que não foi lá. O pessoal do IML, o médico legista, preocupado com isso, ele fez o quê? Ele manteve o corpo, mais 2 pessoas como assistentes na sala, trancou a porta e colocou policiais tomando conta, fechou todos os tipos de janela para que ninguém tirasse uma foto. E ele conseguiu. Aí, Sônia, o corpo é entregue a uma clínica que ia fazer o quê? Ele ia fazer, arrumar o cadáver, colocar roupa. E, na verdade, como o enterro e o velório iam demorar muito, existe um procedimento de você tirar do corpo do falecido os fluidos.
Então é tirado tudo quanto é fluido para que não fique cheirando e para que não deteriore. Né? E aí, esta clínica tem 2 profissionais que têm que ter uma formação chamada tanatopraxia. 2 profissionais, Sônia, estavam lá na mesa, o corpo do Cristiano e um rapaz de nome Marco Antônio Ramos fazendo o procedimento, que é o procedimento que a parceira de serviço dele, quando ele olha, Sônia, a moça estava com o celular. Ele, como profissional, o que deveria ter feito? Para de filmar, me dá esse negócio. Você não pode fazer isso. Mas ele não fez. Ele continua fazendo o seu trabalho, ela continua filmando e eles falando de forma jocosa. O que aconteceu? Terminado o procedimento, terminado de colocar o terno, maquiagem, arrumar o cabelo, entrega para a família. Esta moça, que é a tanatopraxia, que é uma funcionária de tanatopraxia, a Márcia Valéria dos Santos, ela faz o quê? Ela pega o vídeo e passa para um amigo. Este amigo faz o quê? Passa para outro amigo. E esse amigo passa para o mundo, porque hoje infelizmente esse anexo está rodando pelo Brasil e pelo mundo. E aí, Sônia, a repercussão foi muito grande, porque as imagens são chocantes, a polícia imediatamente começou a apurar, mas o proprietário da clínica, quando ele mesmo recebe, ele fala, espera um pouquinho, foi na minha empresa. Saiu daqui, né? Saiu daqui, ele se apavorou, mas ele, é óbvio, ele não tem nada a ver com essa história, ele mostrou para a polícia um termo onde esses funcionários jamais podem tirar uma fotografia, fazer um vídeo, e rapidamente a Polícia Civil chama já essas 2 pessoas e estão indiciadas pelo crime do artigo 212 do Código Penal, vilipêndio de cadáver. Mas o delegado do caso fez um alerta dizendo o seguinte: quem postar esse vídeo, quem anexar esse vídeo em algum lugar público, vai responder pelo mesmo crime. Tá certo, se ele tomar ciência disso, ele vai atrás. Por quê? Porque não é só o ato de fazer o vídeo. No momento que você recebe, se você receber, você tem que fazer, você tem que apagar. Mas se você repassar, você acaba também participando da conduta que é o vilipêndio. Que é o vilipêndio de cadáver? Que é menosprezar, que é tratar de maneira jocosa um cadáver. Desrespeitosa, realmente, viu? Então, olha, tem uma nota de esclarecimento da clínica, daqui a pouquinho a gente lê para vocês. Mas eu sei que o público quer saber também as respostas da Márcia para essas perguntas que nós selecionamos, que vieram assim de montão, principalmente em relação ao Cristiano. 2 coisas: ele ter nascido no dia 24, só que foi um 24 de janeiro, e ter morrido no 24 de junho. Ele ter lamentado o acidente de avião com a Angélica, depois de ter gravado com ela lá no Pantanal. Aliás, essa gravação vai para o ar amanhã no Estrelas, era para ir no dia 18, o programa vai antecipar, porque vai virar uma homenagem, né? Então amanhã é que vocês vão ver essa última gravação do Cristiano no Pantanal, e que foi justamente para o programa Estrelas da Angélica. Depois desse programa, ela sofreu um acidente de avião com o Hulk, a família, né? E todo o pessoal que estava com eles, e ele ficou apavorado, e, né, que tivesse acontecido alguma coisa, ficou muito impressionado. Um mês depois, exatamente um mês depois, ele sofre o acidente de carro, que infelizmente para ele e para a Alana foi um acidente fatal. E eles tiveram uma conversa em que ele, não sei nem se isso vai para o ar, em que ele fala do medo dele de avião, e a Angélica fala para ele como é que ele tem coragem de viver na estrada, que ela tinha muito medo dessas coisas de viagem depois de show, de pegar a estrada no escuro, todo mundo cansado, esse tipo de coisa. Um falou para o outro, antes dos respectivos acidentes, exatamente dos seus medos. Ela fala do medo do acidente de carro que foi que o vitimou, e ele fala do medo de avião, que quase, né, infelizmente, vitimaria todos, e graças a Deus isso não aconteceu. Então parece que sempre tem alguma coisinha no ar, já dando um indício do que está se aproximando de coisa final, na verdade, né? Então essas 2 coisas eles queriam, e também queriam que falasse da história de amor do Cristiano, depois da declaração do pai e da premonição da mãe, com aquelas mensagens que ela andou postando quando estava tudo bem ainda com o filho dela. Vamos começar por onde? Dia 24. Dia 24, tá. Toda vez que eu faço psicofonia,
As pessoas mandam para mim, nas minhas palestras, a data que a pessoa, eu tenho que ter a data que a pessoa nasceu e a data que a pessoa desencarnou. E quando a data é a mesma, não precisa ser um mês, mas a data, a gente já sabe de antemão que essa pessoa estava na hora dela ir. Que era assim um cumprimento kármico, quer dizer, estava tudo certo. Quando bate as datas. Impressionante. Tem data que bate assim, tudo, só não um ano. Aí é mais ainda. Então, o caso dele, na verdade, o dia 24 com 24, para nós, espiritualistas, que estudamos isso e nos comunicamos com os desencarnados, é fatal. Ou seja, ele já estava, o dia certo, o cumprimento kármico dele, totalmente realizado aqui na Terra. Essa é a primeira questão. É impressionante isso, mas normalmente é assim que funciona. Depois você me perguntou... Essa conversa dele com a Angélica, e um mês entre uma coisa e outra, ele se assusta com um acidente com ela no 24 de maio, e ele morre em 24 de junho, numa coisa que ela tinha medo que acontecesse também, que era acidente de carro. 9 meses antes da gente morrer, ou 9 meses antes de desencarnar, a gente já morre. A gente já começa a morrer, né? A gente já começa... O nosso corpo biológico... vai desprender. Começa aqui, né, como eu disse para vocês, no umbigo, e os orientais explicam isso perfeitamente, é um estalo que dá na barriga da gente, que ainda bem que a gente não percebe, os yogas aqui percebem isso, e aí a gente vai desencarnando, a gente vai indo para o outro plano. Que bom que a gente não vê isso, né, porque a gente corre tanto e não vê esses sinais cósmicos. Então, tudo o que aconteceu ao redor dele, esses 9 meses antes, já tem uma história da ida dele. Então não é coincidência, não. 24, aí ela vai, o avião vem, tudo bem, isso é a história dela. Mas aí depois ele... Mas eles terem tocado no assunto invertido, invertido no assunto. Nesse dia, lógico, é como se... parece uma deusa, assim. Então a gente tem essa história de ir desencarnando aos poucos e de todos os fatos em volta da gente darem adeus pra gente, mais ou menos assim. Você falou em 9 meses, é o que a gente leva para nascer, então é o que a gente leva para morrer pra também? Desencarnar. Olha que doido. A gente demora 9 meses, né? A gente chega na barriga da mãe como espírito, centelha divina. Aqui a mãe, com o tônus vital dela, vai fabricar, digamos assim, biologicamente aquele ser, mas não é bem assim. Ela também dá a luz e dá a vida dela para o perispírito, que é o corpo que fica embaixo da carne. Ser mãe é um negócio muito... a genética é maravilhosa. Então, naquele momento, eu venho nascendo, eu venho vindo, esses 9 meses, eu venho acostumando com o planeta, as coisas, a minha memória deixa de existir. Né? Eu vou tirando a minha vida passada. Tanto que não tira tudo, porque criança até 7 anos de idade lembra muita coisa e fala, olha, eu era assim, olha, não sei o quê, olha. Então é assim, até 7 anos demora, olha para você ver. Para despolarizar a mente que a gente traz todas as vidas, são 9 meses e depois 7 anos. Você imagina para este menino, essa falta de respeito nessa internet, para esse menino que é um momento sagrado na vida dele e dela. Eles vão despolarizar a mente, eles estão sofrendo, não é que... eles estão sabendo que eles morreram. Depois eu quero explicar como é que eu já vi esse rapaz. Então, eu tive em contato assim, não que vi o rapaz, mas eu sei como é que ele está sentindo, porque eu sinto. Então, assim, poxa, ele também está num processo doloroso, não é bem assim. Um processo de ida, de largar as coisas aqui. E quando ele esteve com essa menina Angélica, é lógico que aquilo já era uma história que ele iria viver. Olha que incrível isso, né? As dicas que o universo dá, ele já estava morrendo. Olha, é duro falar isso, né? Mas assim, ele já estava indo. O plano espiritual já estava cuidando para que essa alma fosse atendida. É muito importante saber disso, eu acho. Agora, o fotógrafo disse que ele estava triste. Muitos fãs que viram fotos dele também dizem que eles sentiram que ele estava triste. E não era a realidade daquele momento objetiva, porque ele mesmo postou foto dele com a Lana, a última foto que é a mais publicada, que é essa, ele com um semblante feliz, dando um beijão na
namorada toda feliz, agradecendo, né, o que foi de bom lá na Bahia, anunciando que ele estava vindo para Goiás para o show em Itumbiara, que foi o último show dele, mas o fotógrafo diz, ele sorria para as fotos, mas ele estava triste, eu senti triste. E muita gente se lembrou do Ayrton Senna no box antes da corrida de Tamburello, ele morreu na curva de Tamburello, antes lá da corrida na Itália. Então, como é que é isso? É isso alguma a gente dá o nome intuição? de nostalgia da morte, né? Nostalgia da passagem. Sim, certeza absoluta que todos nós, 36 horas antes da nossa passagem, seja ela por acidente, por doença, por isso, por aquilo, nós vamos ter a nostalgia. O nosso eu, o nosso espírito vai saber, ele não sabe, a gente não sabe explicar, mas vai existir sim a nostalgia da morte. São 36 horas antes. Você acha que isso que as pessoas sentiram em relação a ele era verdade mesmo? Era sim, isso já? A alma dele estava nostálgica. Ele não vai entender o porquê. Ele não entende no momento. O Ayrton Senna é a mesma coisa. É uma cara muito diferente do habitual. Chama-se nostalgia da passagem. Todos nós temos 36 horas antes da nossa passagem. Ele já estava nesse processo, então. Pode falar. Quando a Márcia vem aqui, eu recebo muitos e-mails, acabo repassando para a Márcia, mas muita gente fala assim, olha, meu pai, minha mãe está dizendo que vai morrer. Então a pessoa está com essa nostalgia, mas ela já está com uma certeza. Ela tem ciência que ela está indo embora. Isso aconteceu com uma tia minha, que falava, eu estou indo embora, eu não aguento mais. Bom, no caso do Cristiano, no caso do Ayrton Senna, pessoas que estavam no auge das suas carreiras e falecem de uma hora para outra. Eles jamais poderiam imaginar que numa idade super jovem acontecesse uma desgraça dessa. Na sua visão, esse desencarnado, como ele está, como ele vai encarar, ele já sabe que faleceu, ele já tem ciência disso. Você falou da vibração dele que você sentiu, é isso? Sim. Ela não. Então é assim, na hora do desencarne, se você já está mais velho, eu estou mais ou menos velha, mas, por exemplo, eu não quero morrer. Mas assim, se acontecer, eu acho que eu já tenho esse preparo. Mesmo assim, você imagina um jovem que está a todo vapor, que está esse menino campeão de audiência em tudo quanto é lugar, etc. Como que você acha que ele acordou do lado de lá? Gente, pelo amor de Deus, com a dor física tremenda do impacto, que eu vi como é que ele ficou, assim. Aí ele foi recebido e todos, por um mentor, que pode ser um familiar nosso, e almas que trabalham para esse resgate, especialmente que vivem no André Luiz, nosso lar. Então, alguém vem, deita a pessoa numa cama, o primeiro impacto ele acorda, a pessoa acorda lá e fala assim, peraí, onde é que eu tô? Ah, tá no hospital. Que hospital? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Peraí, cadê minha namorada? Aí ele vai lembrando aos poucos. Essa reação que você está me perguntando depende do espírito que a pessoa tenha. Ou seja, se ela é uma pessoa um pouco mais esclarecida, não dessa vida não, de vidas passadas. Se ela tem um quantum mais claro e dentro dela sobre a espiritualidade, ele vai falar, peraí, isso aqui mesmo é a morte, mas eu não quero. E começa a chorar. Ô gente, vai me chorar, vai berrar, e eles vão tomar passes energéticos, ele vai querer ver mãe, ver filho e tudo mais, é aí que se dá o tal do encosto, porque a pessoa sai daquilo ali, foge literalmente. Gente, é telepatia, fechou o olho e vai estar aqui, ele não tem mais corpo, e se apega aqui e vê o próprio enterro, graças a Deus, chama-se estado mesmo, estado de perturbação. Kardec ensina bem isso. Então a pessoa está em estado de perturbação. Vai depender do nível dela espiritual para ela sair desse estado ou não. Esse menino está acordado, esse menino, lógico, né, gente, que ele não está feliz, mas ele já está sedado, ele já tem consciência do que aconteceu, já se acalmou. Em momento nenhum eu vi esse menino querendo fugir. Não vi, e já está tomando energia vital para que a alma dele receba essa paz. Então ele tá assim, dopado, digamos assim, espiritualmente, mas consciente do que aconteceu. Eu não vi acordada. Então, a sensação que dá é que
ela se fechou tanto nessa passagem que ela trancou. Então, eu não vi a menina, não vi. Eu vi o menino, ele já sabe, gente, já tem consciência. E você acha que assim, jamais ele estaria aqui, porque ele já tem luz mesmo. Ele não foi para as trevas, ele não está no umbral. Ele foi recolhido no hospital. E lá, ele está tomando base. E ele assim, lógico que ele se chocou, eu senti tanto isso. Ele se chocou, mas depois ele falou, peraí, então vamos entender isso aqui. E está lá sendo sedado, sendo trabalhado, nem conversado, gente, imagina. Ele tá dormente, ele acorda, mas com consciência. É uma passagem mesmo, é uma transição, dolorosa, né? gente. Para quem tem idade, nós somos ocidentais. No Oriente é que a turma acha que desencarnar está tudo bem. Eu que trabalho com isso, não é bem assim. Não é bem assim. Então, ele vai ter um tratamento. É óbvio, olha, é óbvio que dependendo do estágio dele, ele vai até estar na missa dele de 7º dia, sabia? É importante essa história de 7º dia ou 30 dias. Pode ser que ele venha abraçar o senhor, especialmente o pai dele, abraçar a mãe, mas assim, ele vem, abraça, mas ele vem com 2 mentores do lado. Ele está sendo amparado por pessoas que estão trazendo para ele a paz interior. Tá? Porque é um momento de tragédia, não é fácil. Então, mesmo assim, em morte de acidente, você pode ter preparação, o que for espiritual. É um susto danado. Porque, de repente, né, você leva... É um susto, gente. É o maior susto que a gente pode ter na vida. Então, é um momento de sagrado, eu acho, no momento dele, tem perguntas aqui no Face que estão querendo dizer o seguinte. É possível ele ter contato com a namorada? Por que estão fazendo essa pergunta? Muita gente, Sônia, comete o suicídio para estar junto da pessoa amada que se foi. Okay. Então, você disse que ela não tem consciência. Eu não consegui, olha que eu tentei bastante. Assim, eu não vi ela acordadinha. E nem a vi, tá? Eu já sei que está no 5º plano, eu já sei. Mas assim, peraí. Se você comete o suicídio, óbvio que você vai para um padrão vibratório o mais baixo que existe no planeta. Jamais você vai encontrar ninguém. Se a pessoa que morreu, meu marido morre, ele vai para um plano melhor, uma escola de Santo Agostinho, várias moradas aí, um plano melhor dentro da galáxia Terra, não estou falando fora, aqui mesmo. O que acontece? Ele está lá. Aí eu vou e me mato, eu vou contra a maior lei da vida, pelo amor de Deus, que é a vida. Conclusão, eu não vou para um lugar bom de jeito nenhum. Não vai encontrar nunca mais, mas não vai mesmo, porque cada um vai estar num estágio. Né? Aí não tem jeito. Então é melhor vocês não se matarem, pelo amor de Deus, tá? Aceita a vida como ela é, organiza a tua vida de forma legal, e o dia que você puder ir, lógico, se você estiver no mesmo padrão vibratório daquela pessoa. E vou te dizer mais, pela data de nascimento, eu estive analisando a menina, veja bem, o padrão vibratório, 19 anos, o padrão vibratório dos dois é o mesmo. Pode ter certeza. Ela é uma índigo. Essa moçada aí, eles são índigos. Então eles vêm de um plano melhor. E assim, o padrão vibratório ali é o mesmo. Não o padrão de amor, hein? De paixão, não é nada disso. O padrão de vibração cósmica, de evolução espiritual. Já já ela vai acordar, já já, com certeza, um vai amparar o outro ali, porque a providência divina assim faz. Você imagina que Deus não vai deixar os dois se encontrarem ali para conversarem, para se consolarem, para conversarem. Com certeza sim. E parece que essa menina, ela ia fazer medicina e deu até um tempinho na medicina para seguir a carreira dele esse ano. Olha que coisa. Exatamente. Ela prestou o vestibular e o resultado ia sair justamente no dia 24, justamente no dia em que ela morreu. É muito, né? É muito para a cabeça. E ele tinha dado para ela já a aliança. Ele tinha comprado par de alianças, né? Porque eles tinham planos de viver juntos. Nesse casamento tradicional, essa coisa toda não. Mas ela não teve tempo de usar. Eles não tiveram tempo de usar porque a aliança dela não serviu no dedo. Uns dizem que estava apertado, outros dizem que estava mais larga. Então ele pegou o par de volta para mandar ajustar no tamanho dela. Só por isso eles não estavam usando a aliança ainda. Sônia, no começo do ano, a Márcia tinha previsto... O recado que ele deixou para ela, deixa eu só ver. Cristiano Araújo, é que nos meus sonhos você era linda. Pessoalmente, é mais linda
ainda. Feliz Dia dos Namorados, esse é de 12 de junho, gente. Flor minha, ele chamava realmente a Alana de Flor, minha Flor, né? Flor minha, amo até o céu, Deus abençoe. Esse foi o recado de Dia dos Namorados do Cristiano Araújo para a Alana. Pode falar. Sônia, no começo do ano, a Márcia esteve aqui com a gente e ela disse que iriam morrer pessoas do meio artístico. Sim. Nós tivemos esse falecimento trágico, mas eu pergunto para a Márcia, se ela quiser responder. Márcia, mais algum cantor sertanejo vai falecer esse ano? Ai, credo, que pergunta. Jura mesmo que eu tenho que te responder? Não respondo. Olha, eu falei para a produção todinha hoje, então, são 20 pessoas sentadas. Eles sabem o que eu falei. Eu estou perguntando porque eles falaram para mim. Mas ela pode te responder fora do ar. É assim, assim, provavelmente, tá bom assim? Então, a produção toda sabe quem eu acho, que eu tenho sofrido muito por isso, inclusive, e orado bastante, mas quem sou eu? Sou um pedacinho, assim, uma centelha pequenininha. Mas, assim, possivelmente, tá? É o que eu posso dizer. Sabe que teve uma brincadeira dele, não sei em relação a quê, porque o Cristiano teve dengue 4 vezes, né? Muita gente não aguenta esse tipo de coisa. Aí, e ainda brincaram com ele, pô, você tem dengue 4 vezes e quem morre é o Zé Rico, essas brincadeiras tontas, né? Mas ele pega e fala, eu sou muito jovem para morrer. Essa foi a resposta dele. Mas e aí a vida ensina que para morrer basta estar vivo, né? Você veja bem, quando as pessoas me perguntaram... Tem esse vídeo? Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Alma gêmea, né? Não sei se eu posso falar. Mas assim, não existe alma gêmea, mas que eu tenho absoluta certeza que eles eram almas idênticas e que eles se conheciam, idênticas no sentido padrão vibratório. Tá. E se conheciam de vidas passadas. Por quê? Gente, nós trazemos no nosso perispírito um patrimônio genético que estabelece a passagem da gente. Então, os dois tinham o mesmo patrimônio genético. É impressionante. E os dois, ou seja, naquela hora ela teria que ir e ele teria que ir. E os dois juntos, no maior amor, me parece muito romântico. Muito... Óbvio que esses meninos já se conhecem de vida passada. Óbvio que eu peço a Deus para que eles estejam juntos daqui a pouquinho, nesse plano cósmico, nessa maravilha que é a vida após a morte, porque é maravilhosa mesmo. Então, o que a gente quer é que eles continuem assim como eles estavam aqui. Tem um detalhe que você falou de almas gêmeas, é muito difícil você ver, a gente vai falar sertanejo, mas qualquer outro cantor, ele viajar com o namorado ou namorada. Dificilmente você verdade. Vê. E esse rapaz, ele realmente era apaixonado pela menina. A menina deixa de fazer faculdade para viver o momento mágico do casal. Ele em nenhum momento escondeu a menina. Ela viajava, assistia os shows, viajava com ele. Ou seja, eu não conheço outro caso na música sertaneja de uma paixão que a pessoa teve. Ele posta em nome dela, ou seja, ele demonstra o carinho, sendo que a maioria às vezes tem até uma namorada e se esconde. Porque existem muitas fãs e a pessoa não quer às vezes magoar. Sabe que tem uma declaração da irmã caçula da Alana, ela era mais velha, o irmão do meio morreu há 4 anos, como vocês sabem, vítima de leucemia, e assim, foi descobrir a doença, ele infelizmente já morreu, e ela continuava ela e a irmã. E a irmã diz que ela começou, desde que ela começou a namorar o Cristiano, ela passou a ir para todos os shows, aí ela já não parava mais em casa. É o que ela falou. O lado triste é que já não tinha mais tanto a Alana em casa, mas eles estavam muito felizes. Então, por isso que a família, né, segurava assim a dorzinha da ausência dela, mas porque sabia que ela estava muito feliz, que ela tinha feito essa escolha, que eles se gostavam de verdade, que eles estavam juntos, então para eles tudo bem, né? E aí ficaram juntos pela eternidade também. Pela eternidade, né? Vão ficar. Tomara a Deus que ela não tenha que reencarnar antes dele, essas histórias de voltar antes, mas assim, sabe, ele é um menino que vive dos fãs. Imagina, ele estava preocupado em amá-la. Ela disse que não tinha ciúme dos fãs. Não tem mídia que atrapalhe, não tem nada. Pela segurança que ele dava para ela. Quando ele disse assim, você é mais bonita do que os meus sonhos. Quer dizer, ele já tinha sentido, um ideal de mulher. Já sabia que ela existia. Nos sonhos dele. Aí ela se materializou. Poxa, gente. Então, assim, fico pensando, que vida sublime que os dois tiveram.
né? Eles tiveram o êxtase maior, que é o amor. Em 1 ano e 2 meses, eles completaram uma história. Com certeza. Aquela vontade de um estar com o outro, aquela esperança de vida, aquele estar junto. Eu acho tão lindo, tão maravilhoso. É lógico, né? O que eu vou falar para uma mãe e para um pai que perderam um filho? Meus sentimentos, eu não tenho o que dizer. Mas, assim, eu acho que eles foram muito felizes. E nessa qualidade. Marcia, amor. Ontem no programa, nós mostramos o depoimento que a Cíntia fez uma entrevista brilhante com um rapaz que esteve ao lado do Cristiano, tentou, ele era uma pessoa habilitada para isso, esteve dentro da ambulância, foi no hospital, foi a primeira pessoa a socorrê-lo. Ele conta um relato onde esse rapaz ele teve diversos infartos, ele se aguentou vivo durante horas e quando chega praticamente o helicóptero, ele falece. Ou seja, ele não morre no local como a moça. Tá. Ele tentou, e as pessoas, os médicos, os paramédicos, tentaram de toda maneira. Agora, nesse período em que ele estava consciente, também inconsciente, onde ele estava na estrada durante quilômetros, a viatura correndo, a ambulância correndo, tentando levar para o hospital melhor. Ele sente alguma coisa nisso? Você vai me responder já, tá? Complementando, inclusive, a história deles terem sido velados juntos, enterrados no mesmo cemitério também. Essa pergunta do Lordelo é muito interessante, porque ele estava naquele limbo entre a vida e a morte, não é? Daqui a pouquinho a Márcia responde tudo isso pra gente. Bom, deixa eu voltar aqui. O Lordelo fez uma pergunta muito importante para a sensitiva Márcia Fernandes, não é? É verdade, o Cristiano lutou pela vida durante algumas horas ainda, até que realmente, infelizmente, chegou o ponto final. Durante esse período, o que estaria acontecendo com ele espiritualmente? Esse período que ele estava agonizando, né? Que ele estava sendo socorrido e vai para o hospital, vai para a ambulância, levam para outro hospital, até que chega o helicóptero e aí, infelizmente, ele tem a terceira e fatal parada cardíaca. Pelo que eu posso entender, esse estado dele espiritual, mental, vamos falar de mental. O estado dele mental estava muito aflito, com certeza cônscio de tudo, com certeza apavorado de ter visto a moça daquela forma e com certeza, biologicamente, nós temos essa estrutura de querer viver. O nosso corpo biológico luta para viver. Então a energia dele estava metade no pensamento, no foco do que ele viu. Querendo entender, ela está bem, ela não está. O que está acontecendo? E sem forças para poder falar, etc. Então ele estava biologicamente tentando estar vivo e mentalmente um choque, mas sabendo do que estava acontecendo o tempo inteiro. Ou seja, lutando o tempo inteiro. O impressionante, e isso aí a gente não tem nem como entender, né, Márcia? Como você tem acidentes, tanto de artistas como de pessoas que não são famosas ao público, em que você verifica, às vezes, acidentes gravíssimos, onde a pessoa tem uma chance de nada e sobrevive. Vou trazer aqui o caso do filho do Leonardo. Sim. Ok? O acidente que teve a Angélica. Um acidente que ali, a gente pode falar de uma sorte, tudo juntou para não acontecer nada. E neste caso, um acidente de trânsito, numa boa rodovia, o carro capotou, ok, mas a maioria dos carros as pessoas capotam e não morrem. Tem muita gente que capota carro sem cinto e não morre. E ali, Sônia, voltando de um show, um rapaz feliz, bem sucedido, namorando com uma pessoa que ele realmente gostava. Quer dizer, o carro virou e morre as duas pessoas que se amavam. É isso dizer, que é um impacto. Tem coisa, às vezes você tem um parente em casa que a sua mãe caiu de uma escada de um degrau, caiu e morreu. E tem pessoas que você vê que passam por hospital e quando vê a pessoa fica boa. Na lei soberana, Lordelo, na lei soberana, estou falando de lei de Deus, não existe acaso. Ponto. Não existe improviso na lei cósmica. O quanto vital dos dois já estava baixo e se extinguiu nesse momento. Tanto que os outros dois meninos, o quanto vital deve estar enorme, quer dizer, eles têm que viver e não vai embora. Então, não existe esse negócio de acaso. Existe, veja bem. Ai, Márcia, mas a gente morre na hora. Sim, senhor, a gente morre na hora. Porém, existem pessoas que se matam, é o tal autocídio. Eu vim para viver 80 anos, vou fumar 3 maços de cigarro por dia. Eu estou matando o meu organismo.
Eu vou fazendo um autocídio, eu vou embora antes. Paciência. Por quê? Eu estou acabando com o meu tônus vital, com a minha vida e meu tônus vital. Não é o caso dos meninos, eu estou olhando o menino agora, saudável, forte, com tônus, com a vida toda pela frente, mas o tônus vital, o quantum vital, estava baixinho. Outra coisa, ele não recebeu, Sônia, lesões externas. Muito pouco. Ele recebeu uma pancada abdominal muito forte, que provocou sangramento. Esse sangramento não foi estancado e morreu de hemorragia. Aí, olha, gente, acho que são as últimas palavras dele, não é? Que vocês estão vendo em legenda, no momento dos primeiros socorros, o Giovanni, que era o socorrista, estava aí junto, ele falando, ai, está doendo demais, ai, está doendo demais, porque ele tinha, inclusive, fratura num braço e luxação no outro braço, deveria ser a dor mais aguda no momento, porque a hemorragia interna não havia sido percebida ainda, né, Lordelo? É uma coisa impressionante, porque imagina nessa hora, Sônia, as pessoas que estão ao redor falam, não, esse garoto vai sobreviver. Porque a pessoa não tem uma lesão grave, não teve uma perda de massa encefálica, quebrou um braço, está doendo, ok, vamos levar para o hospital. Quando chega no hospital de Morrinhos, verifica-se, Márcio, o seguinte, o caso não tem como tratar aqui. Porque era hemorragia interna. Temos que removê-lo. E aí ficou aquela decisão, espera o helicóptero ou coloca na ambulância e vamos de ambulância. Não tinha como segurá-lo por aqui realmente, né, gente? Aliás, muita gente falou do Giovanni, ele fez um cursinho de primeiros socorros e ficou falando como se fosse médico. Vocês estão muito enganados, viu? Ele era muito preparado, é muito preparado. Tanto que ele prestava esse tipo de trabalho, de socorros, essa coisa toda, em navios, em cruzeiros, onde muita coisa pode acontecer. Então, não é assim, fiz um cursinho, tô lá, só quero aparecer, por isso que eu fiquei do lado do Cristiano Araújo o tempo todo. Isso não é verdade. Ele foi importante, justamente, um profissional como ele estar passando por ali na estrada naquele momento. Talvez tivesse representado uma última chance dele ter sobrevivido, porque foi ele que prestou os primeiros socorros. Nada a ver o que vocês estão falando. Olha, a rede social as pessoas vão falando, né? Tem uma twitteira minha que é séria, ela está me colocando o seguinte, Lordelo, estão dizendo que o Cristiano teve as paradas cardíacas após saber que a namorada estava morta. Não. Eu não vi ninguém na mídia falando isso. Quer dizer, e o menino teve com ele, aliás, o Giovanni, o tempo todo. Aí ele já estava inconsciente. Só se soube da hemorragia quando os sinais vitais começaram a ficar embaralhados. Se perde o sangue, a pressão zera, vem a parada cardíaca. Então ele não tinha condições de saber absolutamente nada. Ou ele viu mesmo naquela hora em que ele tentou se levantar. O Giovanni acha que ele não chegou a ter esse conhecimento. Ou então dali para frente, não mais. E aquela história, ela morreu, primeiro ela morreu na hora, né, porque ela já bateu direto com a cabeça, e ele teve toda essa fase de sofrimento, na verdade. Para ela, eu acho que foi de lucidez. Aí é que veio o sofrimento maior. Ela não, bateu, morreu, teve acabou ali. 5 horas de uma lucidez da morte, né? Porque assim, veja bem, essas 5 horas, a gente tem o perispírito, então tem a carne e o perispírito. Ele já estava morrendo. Então, é um deslocamento, como eu já disse aqui. Se a pessoa é mais velha e não pratica mais o sexo, ou seja, esse chakra já está mais tranquilo, ou uma pessoa que reza muito, tipo monge, ele vai desencarnar pela cabeça. Um jovem, pessoas normais, por aqui. Então, nessas 5 horas de dor e de etc., ele já estava saindo, veja bem, ele já estava deslocado, ele já estava aqui, o perispírito dele só não estava morto porque ele estava grudado num cordão prata. Então, quando foi feito isso aqui, ele foi embora, porque ele teve nessas 5 horas eu tenho certeza que se tivesse um vidente ia ver ele aqui. Quer dizer, ele já estava fora dele, mas com todas as sensações de dor, e o cordão prata que nós temos, né? E o dela não, o dela fez o quê? Na hora que bateu, o cordão prata foi cortado, quer dizer... Sônia, tem uma pergunta, se você me permitir, a seguidora Ney Cardoso fez uma pergunta interessante, falou assim, Lordelo, pergunta para a Márcia, se quando está em coma, você tem o poder de decisão, se quer viver ou não.
foi mais ou menos o que aconteceu com o Cristiano. Ele teria essa possibilidade de decidir? Já se vai responder isso também. E a pergunta que todos ainda querem que sejam feitas, né, as duas perguntas, velados juntos, enterrados no mesmo cemitério, se isso foi bom, e mais ainda, se de repente não teria sido ideal as famílias concordarem em colocá-los numa mesma sepultura, lado a lado. Já ela vai falar a esse respeito também, tá? E tem a mensagem da mãe dele, que parecia uma premonição na verdade, e a frase do pai tão polêmica: será que Deus existe? Bom, deixa eu voltar aqui, tem muitas perguntas a serem respondidas, a Márcia vai tentar responder, pelo menos as principais, as mais, né, repetidas mesmo, e a gente começa por essa do Lordelo, da May, né? Isso. Que quer saber se a pessoa em coma pode dizer eu quero ir ou eu vou ficar, pode decidir. Na verdade, né, a pessoa que está em coma está como ele ficou, né, o Cristiano. Ou seja, ela sai pelo plexo solar, ela já, o corpo astral dela já fica ali do lado, e ela só, o corpo ali parado e esperando o corte umbilical, né, o corte do chakra mesmo umbilical, do fluido prateado, do cordão. A pessoa não pode decidir mais nada ali. Repito, a lei soberana é que decide por nós. Em pouquíssimos casos, que eu tenho conhecimento nessa minha ida espiritual, minha vida espiritual, pouquíssimos casos, o processo reencarnatório, existe um processo reencarnatório formado por pessoas como a gente, de engenharia sideral, gente, é tudo muito bem feita a coisa, e de repente é dada uma outra chance, sim. Mas, portanto, 2%, 3% de vezes a pessoa está em coma já para ir embora, e o processo reencarnatório fala: pera um pouco, vamos dar mais uma chance dela quitar mais um débito, porque quem fica aqui é porque tem mais débito. Então, raro acontece, mas vamos dizer assim, que 2% ou 5% pode acontecer, sim. Tá certo. E a história de velório juntos, sepultamento no mesmo cemitério, e também no mesmo cemitério onde tem alguém amigo, né, que é o Leandro, que teve muito a ver, tanto o Leandro como o Leonardo, com a família do Cristiano. Eles começaram cantando em barzinho do pai do Cristiano, para vocês terem uma ideia. Depois o Leonardo era padrinho, né, artístico do Cristiano, então tem a ver com essa história do Leandro também. Ele morreu um dia depois do aniversário de 17 anos da morte do Leandro também. É tudo muita coincidência, afinidade espiritual, elo, como é que é essa história? Né? Amor, né? Amor universal, pessoas parecidas, pessoas do mesmo padrão vibratório, sertanejos, esses meninos que você está falando, é impressionante isso. A morte, na verdade, é um processo em que o nosso organismo físico cessa, né? Porque a morte continua, a vida continua. Então é assim. É lógico. O Leonardo chorando no show, né? Acho que foi ontem, anteontem, não sei. Aí foi uma homenagem, foi ontem isso. Aí começaram a cantar a música do Bará, Bará, Baré, Baré. Aí ele não aguentou mesmo e chorou. Tadinho. A mãe dele também, os irmãos. Pode falar, Márcia. Conforte os corações deles. Então é assim. Ótimo não. Bonito que o resto vital, né, o corpo, esteja ali no mesmo cemitério. Melhor seria se estivesse juntos, sim. Porque, na verdade, são almas idênticas, são almas que vão continuar lá de outra forma, com outra matéria, juntos. Por que não estarem aqui? Então, eu acho assim que também não é coincidência, faz parte da caminhada deles, estarem ali, ó, no mesmo cantinho, no mesmo cemitério, quer dizer, tudo é feito para que eles continuem juntos. E nós... Isso daqui a um tempo pode ser feito também, né? Isso é legal. Repente, se as famílias entrarem num acordo, pode ser. Mas de qualquer forma, você concorda que quem for visitar o túmulo do Cristiano vai porque vai levar uma energia bacana para o túmulo dela. Então, eles estão ligados eternamente pelo físico, mental, não tenho dúvida nenhuma, físico, mental e espiritual. Eu acho muito bonito, mais uma vez eu digo, muito triste esse menino ou essa menina terem desencarnados. Mas quem de nós foi tão feliz assim? Pensa bem, né? A gente tem que focar no que ele foi feliz com ela. Eles foram muito felizes o tempinho deles ali. Então, o que resta é que continuem assim.
Tá certo. Olha, daqui a pouco a premonição da mãe, se é que pode ser considerada assim, a frase polêmica do pai, será que Deus existe? E a mãe da Alana com esse karma de perder 2 filhos em 4 anos. Dos 3, 2 se foram, para ela só resta a caçula de 16 anos. Por isso ela diz, eu estou sem chão, e é para estar mesmo, né? Daqui a pouquinho, tudo isso com a Márcia Fernandes e o Jorge Lodello. Tem mais perguntas aqui do público no Twitter, viu? Bom, deixa eu voltar aqui, a gente vai falar da parte dos pais. O que é, diretor? Então vamos lá, vou mostrar a mensagem da mãe, que muita gente, né, desde o dia em que tudo aconteceu, ela tinha postado um pouco antes, né, uns dias antes, entender a vontade, um dia antes, né, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida, faz a caminhada valer a pena. Muita gente entendeu isso como uma premonição, uma premonição, né? É demais. Você acha que é mesmo? Nossa, tenho certeza absoluta. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil. Então, assim, o amor de mãe, além de ser o amor espiritual, mental, ele é visceral, né? O que quer dizer isso? Se um filho meu, tenho certeza que toda mãe é assim, se um filho meu está passando mal lá na China, eu vou sentir sim. Dói meu corpo, dói minha mente, dói. É lógico que essa mãe estava com um pressentimento tremendo que alguma coisa ia acontecer. Mas nem ela entendia, quer dizer, Deus nesse ponto, né? Imagina se ela soubesse mesmo, mas o pressentimento, Deus nesse ponto ajuda a gente. Então ela pôs ali uma despedida um dia antes dele morrer. Quer dizer, e dizendo, não é fácil aceitar a passagem, mas Deus está no comando. Certeza absoluta que ela fez isso pensando no filho dela. Assim, num possível desligamento desse menino. Acredito sim em premonição de mãe sente sim, mãe sabe sim, pai também, né? Mas mãe é mais ainda, é visceral mesmo, né, gente? Olha, e ela é a mãe dele, né? É a mãe dele. E eu acho que aí tinha uma outra mensagem dela. Ela ficou um tempo sem vê-lo, porque ele estava na estrada o tempo todo, né? E ela diz, ontem foi meu dia de matar a saudade do meu príncipe. Passamos o dia juntinhos. Estou muito feliz, Cristiano. Te amo até no céu. Boa noite. Não é impressionante? Pelo amor de Deus, né? Nossa Não Senhora. é eu te amo do tamanho do céu, não. Eu te amo aqui ou no céu. Exatamente. Então é uma frase... Tipo, até quando você estiver lá, né? Ou eu estiver lá, alguma coisa. Eu te amo assim, muito, até muito. no outro plano. O que ela quis dizer que é um amor supremo e que ela vai amar ele aqui ou em qualquer canto que ele esteja. Nossa Senhora, né, gente? Eu acho que assim, falar em premonição, existe mais... A prova está aí, né? Que é uma premonição de mãe, sim. E veja bem, a gente também tem que ver, porque mãe é muito preocupada. Então existe uma coisa de preocupação demais. Mas quando, poxa vida, um poema desse que ela colocou, é lógico que não tem preocupação nenhuma aí. É uma aceitação da passagem do filho dela, está claro aí. Que Deus, que é difícil, mas que Deus não erra, é o que ela quis dizer. Então ela teve sim uma premonição. Para você também parece, Lordão, uma premonição? Me parece. A gente fica com essa sensação realmente, viu? E fala. Sônia, nós falando de filhos, Tá, tem duas colocações aqui que do pai já. Muita gente querendo saber, porque o Cristiano tem 2 filhos pequenos. Então tem gente querendo saber se os filhos estão sabendo. E outra pergunta para a Márcia é o seguinte. Só o de 6 anos, gente, só o mais velho. A outra pergunta é o seguinte, nesses casos de desencarnado, no caso dele que tem 2 filhos, quando que ele voltaria para ver os filhos, para se aproximar dos filhos, ou se isso pode não acontecer? Deixa eu só falar, olha que foto linda dele com o filhinho mais velho, né? Olha que graça que é esse menino. Ele foi levado ao velório do pai e ele chorou demais, demais, demais. Não sei se foi um contato precoce com a morte, com a perda, mas a Márcia vai poder falar sobre isso também. Ele está sabendo de 2 anos e meio, o pessoal achou melhor por enquanto ir deixando passar, ele não tem condições muito de entender. Quando ele perguntar, aí eles vão pensar a melhor maneira de dizer alguma coisa para ele, né, Márcia? Na verdade, assim, né? Os filhos são almas, aí não tem como sair, né? Não tem saída. Filhos são almas que vieram de outras vidas conosco para que a gente possa aprender com eles ou ensinarmos para eles alguma coisa. Assim, eu vou repetir, Cristiano
está na 5ª dimensão, nós estamos na 3ª. Ele está na 5ª, ele está sendo observado, ele está sendo cuidado por mentores, ele está sendo tratado. Assim que ele tiver a lucidez total e a aceitação, é lógico que a primeira coisa que ele vai fazer é pedir lá para os mentores, olha, eu posso ver meus filhos? E vai sim ver os filhos. Simples. Não existe essa história de morto, gente. Ele vai, existe uma tela cósmica, ele vai estar aqui. É assim, ó, fechou o olho, 5ª dimensão, não tem mais essa da mente segurar você. Você vai para onde você quiser. Fechou o olho, ele vai estar, especialmente com esse menininho de 6 anos, tá? Eu acho que, com certeza absoluta, ele vai estar perto dos filhos dele já já. Mas eu tenho uma dúvida que agora é minha. Lindas, né? Uma dúvida que é minha. Pessoa que tem um filho de 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, não importa. E falece um avô, a mãe e o pai. Deve-se levar a velório e enterro, na sua opinião, ou deve-se poupar essa criança? Jamais eu levaria, né? Um confronto da morte para uma criança até 12 anos, 13, eu acho assim, até para adolescente eu acho ruim, mas até os 12 anos eu não levaria. Porque aos 12 anos a pessoa já começa a ter uma identidade, ela já está mais formadinha. Eu não levaria, assim, é a minha opinião, tá, Lordela? Um confronto com a morte dessa forma pode mudar a cabeça dessa criança o resto da vida. Não precisa saber. O papai foi para o céu. É diferente de você falar, ó, papai está aqui, morto. Então, assim, por que tirar essa ilusão de uma criança? Assim, é muito confronto para ter enredade. Jamais eu levaria. Agora, você comenta sempre aqui que os familiares e amigos não devem ficar pedindo pelo falecido. Bom, só que no caso desse rapaz, só no Facebook dele ou Twitter, ele tem 6,5 milhões de fãs. E a maioria são moças que têm paixão pela música e paixão por ele e que estão assistindo o programa e estão chorando. Eu tenho aqui seguidor que está mandando, está chorando. Duas coisas, Quer dizer, nós estamos falando de uma população, 6 milhões, de uma população de um país da Europa, que está agora, nesse momento, chorando pelo rapaz. Tá, na verdade, assim, pode falar? Daqui um minutinho, tá? E aí a gente fala da frase do pai também, que está todo mundo pedindo. Mas realmente as pessoas não param de lamentar a morte do Cristiano Araújo, da namorada, o tempo todo, e estão se manifestando aqui para o nosso programa através das redes sociais. Bom, deixa eu voltar, o que ficou pendente aqui? A frase do pai, você tinha feito alguma pergunta? Sônia, que a Márcia me comenta que os parentes não devem ficar chamando pela pessoa que faleceu. E no caso desse rapaz, são 6 milhões e pouco de seguidores, garotas que são apaixonadas, que estão agora chorando e querendo ele de volta. Como é que fica toda essa energia? Na verdade, assim, tem isso também, mas assim, tem um monte de gente mandando vibração boa para ele, pensamentos bons. Então, para de chorar, né? Tá bom, a gente já chorou, a comoção já está aqui no nosso coração, e mandar o quê? Pensamento, vai em frente, seja feliz, segue teu caminho, a gente vai estar com falta tua, mas seja feliz. Por quê? O poder do pensamento, daqui a pouquinho a ciência vai provar isso. A gente manda essa energia para ele e ele vai sentindo aquela alegria, ele vai falar, meu Deus, eu estou bem. De tanta gente mandando pensamento positivo para ele, mandando alegria de ter conhecido ele. Quer dizer, muito obrigada, as fãs estão chorando? Não, obrigada, Cristiano, porque, poxa vida, esse tempo que você esteve aqui, eu cantei todas as suas músicas e foi maravilhoso. Então eu te mando um grande beijo e um grande abraço e siga em paz. É mais ou menos isso que tem que ser feito. Quer dizer, ele está em essa onda chega... E não aceitar, não querer... Não aceitar, porque vem, volta para mim, volta para a terra, vem cantar, o que você está fazendo? Ele também vai receber. E isso é um impacto horroroso. Quer dizer, ele está em pensamento conectado conosco. Isso é importante. A energia tem que ser positiva e não a negativa da dor, é isso, né? Quer dizer, a gente tem que... Dor a gente sente, mas assim, vai com Deus, obrigada, seja feliz, obrigado pelo que você fez aqui, amamos você e pronto. E vamos seguir em frente. É mais ou menos isso. Certo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Tem a frase do pai que foi considerado polêmica. Será que Deus existe? A Márcia vai falar a respeito. E o motorista, porque como eu disse para vocês, além de toda a carga emocional, o Lordelo também vai explicar como ele deve ter um processo para enfrentar aqui para frente. A irmã dele diz que quando ele soube, ainda no hospital, na UTI, que o Cristiano Araújo tinha morrido, ele levou um choque que ele perdeu a fala. Ele não conseguiu
conseguia mais falar. Recebeu alta ontem, o Vitor Leonardo, o empresário, também, cada um já está em casa e ele só está chorando, porque ele está inconformado que realmente ele tenha perdido o amigo nessa tragédia num carro que ele dirigia. Então, como é que fica lidar com isso emocionalmente, espiritualmente e também na prática, na vida do dia a dia, processo que ele pode ter que responder já você fica sabendo tudo isso, tá? Bom, todo mundo aqui perguntando se vai dar tempo da Márcia falar da frase do pai. Claro que vai, tá? E o Lordelo também aqui com mais perguntas, mas antes disso, Márcia, eu queria seus contatos. O pessoal tá doido falar contigo. É o 3711-0180, o www.marciafernandes.com.br. A gente vai dar uma palestra agora, exatamente domingo, mas já está tudo esgotado, fazendo psicofonia, e é muito bacana, sabe, esse contato que a gente faz com os espíritos. Posso mandar um beijo para minha mãe? Minha mãe faz 88 anos, a mulher mais forte que eu conheci. Que lindo. Como é que é o nome dela? Guiomar, a mulher que me ensinou muito, que perdeu agora há 2 anos uma filha, mas continua ali, firme, forte e crente em Deus e na vida. Então, mãe, um beijo para a senhora, obrigada. Ai, que lindo. Deixa eu mostrar um dos livros da Márcia Fernandes, mas todos os que ela escreveu estão à disposição aí no site da Márcia. Esse daqui é o Salmo Nosso de Cada Dia, muito legal. Márcia Fernandes é www.marciafernandes.com.br, o telefone 011-3711-0180, tá? Será que Deus existe? Essa foi a pergunta do pai do Cristiano Araújo quando soube da morte do filho, não é? E ele duvidou, porque ele dizia, cada vez que ele saiu fazia uma oração, ele entrava no carro, estava fazendo uma oração, ele entrava no avião, estava fazendo uma oração. Como é que esse tipo de coisa foi acontecer, não é? Então, vamos conferir o VT agora. Agora será, eu só quero fazer uma pergunta. Será que Deus existe? Será realmente que Deus existe? Eu que todos os dias eu faço uma oração pedindo para que Deus acompanhe ele nas viagens, nas nossas viagens, todos os dias. Eu entro no avião, eu faço uma oração, eu desço, eu faço uma oração, eu entro no carro, eu faço uma oração. Como eu não estava com ele ontem, será que Deus existe? Vamos embora, obrigado. Essa é a declaração dele, que ao invés de contar com a compreensão do público, das pessoas, pelo choque em que ele se encontrava, pelo desespero que estava ali dentro dele, veio pedrada de tudo quanto é lado. Como ele duvidou de Deus, isso, aquilo. Gente, por favor, né? Tamanho dessa dor, ele pode dizer o que ele quiser, ele pode blasfemar, ele pode atirar a pedra, ele pode tudo, não é? E nem assim isso vai ser um alívio para a dor dele. Então, por favor, já chega essa cacetada da vida, ele não precisa de mais pedras no caminho, nenhuma, menorzinha que seja, na verdade. Como é que você viu isso? Veja bem, ele falou da boca para fora, a dor que esse homem está assim, eu falaria a mesma coisa, cadê Deus? Porque meu filho, o dia que eu não fui lá para orar, meu filho morre. Será que Deus existe? Cadê Deus? A ele, só tem uma explicação, para ele, para esse senhor. Deus sabe que você ama, que você o ama. Exatamente. Deus é maravilhoso. Ele está lá do seu lado, está cuidando do seu filho. E você tem todo o direito, sim, de falar o que você quiser. Inclusive de duvidar nesse momento da existência dele. Porque a tua dor está maior do que a compreensão de Deus. Agora, é uma dor que... Eu entendo porque as pessoas não se mede. Então você tem mesmo que duvidar. Nesse momento, você tem que questionar. Porque nós somos vulneráveis. Gente, nós estamos no planeta Terra. Nós ainda não somos semideuses. Nós somos questionáveis em todos os aspectos. O que tem que esse senhor falou isso? Tem ideia do que para ele é questionar, inclusive Deus? Ele perdeu a paixão da vida dele. Ele perdeu o menino dele, o companheiro dele. Dessa terra, dessa vida, como não vai questionar? Eu questionaria, será que você não questionaria? Está na Bíblia, não julgueis. Está todo mundo julgando. Então, não é legal. Jesus veio e disse, não julgue ninguém. Jogue a primeira pedra. Será que a tua pedra, que eu posso jogar pedra em você? Então, para que vai julgar? Para que mandar energia negativa para esse homem? Exatamente. Né? Vamos mandar amor, sabedoria, uma oração, o Salmo 119, todo o planeta.
todos nós, vamos orar hoje, dá mais tarde um pouquinho, eu vou orar para essa família, o Salmo 119, para esse moço que estava dirigindo, para quem está nesse desespero. Vamos orar o 119 para os vivos e para os desencarnados, o Salmo 90. Isto sim é estar com Deus. E não falar tanta bobagem, né, Sônia? Com certeza. E se acreditam tanto em Deus, sabe que a compreensão divina existe, né? Deus é mais. Já, Jorge Lordello falando sobre o motorista. Vou dar o último recadinho aqui, depois a gente ouve atentamente o que o Lordello vai falar e a Márcia Fernandes também. Bom, voltando aqui, o motorista Jorge Lordello, em termos terrenos, vamos dizer assim, recebeu alta, foi para casa chorando muito, chocado com toda essa história, mas para ele não para mesmo aí, verdade que tem processo? Não para, porque agora tem o lado policial. No momento em que aconteceu o acidente, o delegado de polícia daquela localidade já é acionado. O delegado não está preocupado se é um artista, se não é. A preocupação do delegado é o seguinte: morreram 2 pessoas dentro de um carro. Então alguém estava dirigindo. Então o delegado vai apurar. Esse motorista, ele foi responsável pelo acidente? Se concluir que foi, esse rapaz pode responder por duplo homicídio, culposo. Tá. Não. Sem intenção de sem matar. Intenção de matar. Então, mas vamos por outro caso. Vamos dizer que fique provado que houve uma falha grotesca no carro. O carro quebrou alguma coisa, o carro perdeu a dirigibilidade e por isso ele, como motorista, não tinha como impedir. Ok, mas eu queria lembrar do caso do João Paulo, que faleceu numa condição mais ou menos parecida. No caso dele, ele foi a única pessoa que morreu, ele estava dirigindo. Mas no inquérito apurado, ficou considerado o quê? Que a velocidade do carro dele era muito alta. E mesmo com um problema no pneu, ele seria responsabilizado se ele tivesse ferido alguém. Então, esse rapaz, o Ronaldo, ele é hoje um averiguado no inquérito policial e o delegado, ao final, se verificar que ele participou de alguma maneira, tem culpa neste acidente, ele responde pelas 2 mortes. Se não, a única maneira dele não ser responsabilizado era, não, teve um problema sério na pista. E que não teve. E na roda do carro? Na roda. Esse que é o grande lance que ontem nós comentamos aqui, Sônia, e que hoje está em todas as manchetes. É a questão da roda traseira do lado do passageiro, que parece que foi trocada e que pode ter um problema de solda mal feito, e aí, sim, vai se verificar. Agora, a perícia está verificando qual a velocidade que dirigia o Ronaldo. Se ele dirigir até 120, está de acordo com a lei. 121, está fora da lei. Aí já está fora da lei. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu queria muito te agradecer, viu, Márcia? Obrigada. Inclusive a indicação do Salmo 119 para os vivos, os que estão sofrendo, o Salmo 90 para os mortos. Façam, porque sempre é uma energia importante. E também para o Lordello, obrigada, Lordello. Um ótimo programa amanhã, Operação de Risco, 10h30 da noite. 10h15 da noite, aqui na nossa Rede TV. Um ótimo final de semana para vocês. A gente se vê segunda-feira, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Fiquem agora com João Kleber e você na TV. Beijo, gente. Tchau, tchau. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra Maceió, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível.